vamos matar uma curiosidade de muita gente. Muita gente questiona, mas muita gente não sabe. Qual o pecado em se beber? Nos tempos da Bíblia era comum beber vinho e até outras bebidas alcoólicas, tal como acontece hoje em dia. Algumas pessoas eram moderadas, mas outras cometiam excessos. Portanto, o beber o álcool na janta, no almoço, no cálice, não é pecado. A moderação tem que existir, tem que acontecer o autocontrole. A Bíblia, por si só, não proíbe o consumo, por exemplo, do vinho, mas avisa sobre os perigos de ultrapassar os seus limites. O vício e a embriaguez são um pecado. O pecado está no vício e no exagero da bebida. Jesus até bebia algum vinhozinho quando almoçava com os amigos, etc. e tal, e por isso foi acusado de beberrão. Está em Mateus 11:19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. O que aqueles servos do inimigo da época queriam era denegrir a imagem de Jesus tão somente. Mas Jesus era um grande exemplo de moderação. Somente ali, naquele momento, mantendo o equilíbrio, o bom senso, Jesus Cristo mostrou que é possível beber um vinhozinho com os amigos no almoço, no jantar, sem se embriagar, nem ficar viciado, nem cometer outro tipo de pecado. Agora, minha gente, a Bíblia condena fortemente o excesso e a falta de domínio próprio a beber. A embriaguez e o vício muitas vezes vêm de mãos dadas e trazem grandes problemas. Problemas como comportamentos vergonhosos. Está em Isaías 28, versos 7 a 8. E eles também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. O sacerdote e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. O que a embriaguez e o vício faz também? Colocar a pessoa em situações perigosas. Em Provérbios 23, 29 e 30, o que diz a palavra? De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Problemas também são os danos para a saúde. Provérbios 23, versos 31 a 33, fala sobre a bebida. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Problemas e tristezas. O vício pode acabar na ruína e na pobreza. Provérbios 21, 27 fala: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Em doses pequenas e cuidadosas, o vinho, um cálicezinho de um licor, são inofensivos e podem até ser bons para a saúde. Em 1 Timóteo 5:23, a palavra fala sobre isso. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mas se não tomarmos cuidado, o álcool pode facilmente se tornar um vício perigoso que destrói as vidas. Cada pessoa deve se avaliar e decidir se beber é pecado para ele ou não. Você decide esse pecado. Mas também deve tomar cuidado antes de condenar a posição de outras pessoas. Como é que você faz para decidir se beber é pecado para você? Atenção que a Bíblia tem algumas orientações que ajudam a tomar a decisão correta quanto ao álcool. Pergunte para você mesmo: eu consigo parar? O vício é pecado e é no mínimo inconveniente. Se você não consegue parar, procure ajuda e nunca mais se aproxime do álcool. E está na palavra: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Outra pergunta que você tem que fazer: consigo me controlar?
Você se mantém em controle quando bebe ou acaba dizendo ou fazendo coisas que não devia? Escolha sempre a lucidez. Efésios 5, verso 18, fala sobre isso. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Pergunta importantíssima que você deve fazer a você. Eu estou sentindo danos na minha saúde quando eu bebo? Atenção, hein? Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Respeite-o. Para algumas pessoas, como grávidas ou pessoas tomando certos medicamentos, até um pouco de álcool pode ser perigoso para a saúde. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a palavra fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Uma outra pergunta que você deve fazer: a lei permite? A Bíblia diz que devemos obedecer à lei. Se você é menor de idade, vai conduzir ou tem outra coisa que restringe legalmente o consumo de álcool, simplesmente não beba. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Está em Romanos 13, verso 1. E mais? É importante você perguntar: a minha consciência realmente permite? Se você não sente paz sobre o assunto, não beba. Romanos 14, 22, 23. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Em relação ao álcool, como em tudo, procure honrar a Deus e ser um bom exemplo de domínio próprio. Cristo tomava um cálice de vinho nas refeições, no encontro com os amigos. Mas nunca foi um beberrão, como quiseram falar. Você tem que se moderar. Agora, se realmente você sente que não tem controle, não tome sequer uma gota de nenhuma bebida. Aliás, bom seria se você se abstivesse totalmente do álcool. Mas não é pecado. O pecado é a falta de moderação e a falta do controle. Você não precisa beber para ser feliz. Isso é certo. Fique atento, fique atenta. O próprio Deus lhe completa e lhe dá a alegria e a paz de viver. Que a paz que excede a toda compreensão humana esteja no seu coração. Que essa palavra esteja chegando até você e que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo efeito em você desta palavra. Que a paz que excede a toda compreensão humana esteja com você e em você. Paz, muita paz.